Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um trabalho do demónio e hoje este trabalho do demónio é um pouco extra, mas muito relevante e muito importante e vamos falar sobre voz, sobre a voz que treina o demónio. Portanto, vamos falar sobre empregos cada vez mais, alegados empregos ou trabalhos cada vez mais que surgem no LinkedIn para treino de voz com inteligência artificial. E isto, como implica vários riscos em termos jurídicos, em termos de usurpação de dados pessoais, resolvemos dedicar um episódio só a esta questão. E, portanto, vamos falar hoje sobre esta questão. Olá, Filipa, bom dia. Olá, bom dia. Acho que este é um tópico super pertinente, até porque muitas vezes estas coisas acabam por ficar um bocado perdidas e escondidas na internet e até eu própria aprendi imenso sobre este tópico, por isso É, estou super excited. e quando estávamos a preparar este episódio, a Filipa disse muito bem, e vamos começar por aí, que a conta dela no Canadá é triggered by um PIN, mas também pela tua voz, certo? Uhum. Sim. Ou seja, neste momento já fizemos uma atualização disso, porque lá está, como eu tenho, hoje em dia tenho a voz e etc., tenho o podcast contigo e etc. Já fiz um alerta para isso não ser, não ficar tão exposto, não é? Mas conforme acontece, e isto já é uma coisa que acontece, se eu não estou em erro, já há mais de 8, ora, eu já estou cá desde 2016, já há mais de 10 anos que a ativação das contas, antes de vir toda esta coisa da inteligência artificial, muita coisa era feita através da voz. Sim, sim. Em contas bancárias no Canadá, nos Estados Unidos, etc. E então isto acabou por ser ainda mais assustador, não é? Sim, E mas criar uma série de problemas. o treino de voz em primeiro lugar, implica alguns comandos. Por exemplo, quem tem iPhone, eu não sei como é que funcionam os Android, mas eu tenho um iPhone e se nós queremos treinar a Siri, para ativar a Siri, não é? Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que a treinar com alguns comandos, frases, triggers. A mesma coisa no treino de voz para a inteligência artificial. São frases que têm que se pronunciar numa determinada velocidade para que depois possam ser reproduzidas e possam ser comandos através da inteligência artificial e possam ser aplicadas a apps, a plataformas digitais. Pronto, implica realmente ser pronunciada de uma determinada forma e nem toda a gente consegue. Não é? Por exemplo, eu sou do Norte, eu tenho boa dicção porque eu trabalhei na Mega Hits e investi muito no treino de voz, na dicção, na colocação da voz nessa altura. E a Mega Hits investiu imenso em mim nessa altura também, porque eu sou do Norte, eu suprimia algumas sílabas, comia, comia algumas, né, algumas palavras, era pela metade. Como nós temos isto, eu agora pronuncio a palavra do início ao fim, nem sempre, se estou a falar, né, com amigos, possivelmente também vou suprimir. Portanto, o treino de voz implica que possamos colocar a voz e treinar a inteligência artificial em determinados comandos, determinadas palavras, que depois são multiplicadas. Mas se nós entrarmos no LinkedIn pelos dias de hoje, na parte de jobs, vamos encontrar muitas publicações, muitas, pagamento horário, por parte da Telus International, por parte da Lionbridge, da Appen, há várias mais, da Clickworker, onde pedem treino de inteligência artificial por voz. Pedem treino com dados também, mas sobretudo agora com voz. E veem muito isto e muito bem pago. Mas há muitos riscos, e eu queria alertar aqui para os riscos. A nossa voz é como se fosse a nossa impressão digital. E, portanto, eu ativo a Siri, mas se entretanto treinei alguma aplicação com inteligência artificial, e treinei, dei a minha voz e deleguei, assinei um contrato em como os direitos de voz passam para o outro lado, a minha voz pode ser usada noutros contextos. E não sei como é que isto poderá dar a volta e ativar a minha Siri para entrar no meu telemóvel, mas possivelmente no futuro, quem saberá se isto não pode acontecer. Sei que neste momento há algumas apps que usam a minha voz e possivelmente se instalarem uma app e me ouvirem é porque eu no passado o fiz e percebi depois os contornos jurídicos fininhos que isto tem, e sou jurista e portanto tinha a obrigação de saber, mas já tinha emprestado, não pensei sobre isto. E é muito importante que tenham noção de quando realmente delegam a vossa voz, estão a delegar ou estão a emprestar a troca de trocos, porque é trocos, são 15 dólares, 20 dólares,
a vossa impressão digital. Isto é importante que se alerte. E depois há aqui também uma coisa importante que eu acabei também de partilhar com a Filipa. Não só a voz, mas também muitas vezes fotografias de contextos. Há tarefas destas por parte destas entidades que pedem fotografias de contextos, fotografias de cozinhar, fotografias de plantas, porque querem trabalhar também a imagem para a inteligência artificial. E eu, aqui há uns tempos, como sou fotógrafa e tenho uma grande base de dados de fotografias, e estavam a pedir, fiz upload daquelas que achava que não eram tão relevantes. Plantas, sobretudo porque tenho e sou uma apaixonada por plantas e tenho muitas fotografias. E o valor era 1 euro por fotografia, após aprovação. A verdade é que eu submeti as fotografias numa plataforma da Telos Internacional e nunca mais soube da aprovação, até que a minha conta foi bloqueada quando eu tentei me perceber. E não há forma de reclamar ou chegar a estas pessoas e efetivamente já emprestaram, já deram a título gratuito trabalho vosso. Eu não iria utilizar estas fotos, foi por gosto, mas já deram e nunca terão retorno e podem estar a tirar fotografias a vós mesmos em vários contextos. Que haverão, já trabalhei para a APAN, à tarefa, e tive sempre retorno e tive sempre compensação, mas que haverão algumas excepcionais e que continuam a dar sim, senhora, percebam os contornos jurídicos e haverão muitas que vocês não verão pagamento sobre isto, portanto, não invistam o vosso tempo. Isto está-se a tornar muito delicado, Filipa, mesmo. Uhum. Sim, sim, não é? É o tempo, é a identificação das pessoas que acaba por ser usurpada, não é? Sem Com dúvida. uma professa falsa. Isso faz-me lembrar um pouco, eu acho que foi já há mais de 10 anos, eu ainda estava no Canadá, que era parte de respondermos a surveys, não sei se te lembras disso, Lembro. antes de haver isto da inteligência artificial, há uns 10, 12, 15 anos atrás, também houve uma onda muito grande que era nós respondermos a surveys ou fazermos reviews na Amazon, entre outras plataformas. Eu trabalhei com alguns desses sites na altura para fazer um bocadinho de dinheiro extra, recebi de um. Os outros também nunca recebi nada. Eu acho que isto acabam por ser aqueles negócios, não é? Que vão à medida que o tempo evolve, existem sempre esta malta um bocadinho à margem que acaba por se aproveitar, não é? Das fragilidades das pessoas, dos momentos, da transição, e Sim. acaba por ser uma treta. Sim, nós, no mundo dos recursos humanos, nós chamamos isto de microtrabalho digital. Uhum, Mas a verdade é, acaba por ser um trabalho sem retorno, muitas das vezes. E claro, cada um de nós assume a margem de risco que quer assumir, mas agora com esta alerta, possamos estar mais cuidadosos. As tarefas variam, como diz a Filipa. Continuam também a haver os surveys e as classificações. Mas, por exemplo, classificar imagens de acidentes para ensinar à inteligência artificial a reconhecer o avião. Agora estamos na geração, já existem em muitos países, já é permitido os carros autoconduzidos com inteligência artificial. Identificar discurso de ódio, nudez, violência, para que os algoritmos aprendam o que deve ser censurado. Gravar frases em dezenas de línguas para treinar o reconhecimento de voz, como eu falei, avaliar respostas de chatbots e corrigir os erros de tradução automática. Isto é legítimo, vamos lá ver. Eu não concordo tanto com a parte da imagem, mas é legítimo que a gente possa corrigir os algoritmos de forma correta e de forma leal e sem preconceitos. Mas a verdade é, também é legítimo que sejamos compensados por isso e a maior parte das vezes não é verdade. E este é trabalho real, e é trabalho um bocadinho invisível. Por norma, funciona como estes side hustles, não é? Ou seja, uhum, extras, as pessoas têm os seus empregos e podem também fazer isto. E é absolutamente desprotegido em termos legais. Não há proteção legal para isto. Por isso, se uma entidade não pagar, não vai pagar, não vai acontecer nada também, e como dizemos em bom rigor, as pessoas vão ficar a arder. Uma coisa importantíssima é terem esta noção, que é a voz é um dado biométrico. A voz é um dado biométrico neste momento. E por isso, treinar e avaliar respostas de chatbots, com certeza, mas emprestarem a vossa voz, doarem a vossa voz, por favor, tenham algumas reservas. E neste momento, mais uma vez, se entrarem, treino de inteligência artificial, se colocarem no LinkedIn na parte de jobs, de ofertas de emprego, vão encontrar muita coisa. Vão encontrar o grupo Intellect, que é o grupo que mais contacta, como tu falaste bem quando estávamos a preparar isto, Filipa, que recebemos chamadas, tu podes inclusive explicar, por favor. Sim, porque, por exemplo, agora, como vocês sabem, existem imensos scams na internet
de recebemos chamadas, recebi o teu currículo, etc. E agora parece que há um outro que são uma série de chamadas, mas que a pessoa nem fala e estão à espera, não é? Que nós digamos sim, estou. Para quê? Para ficarem também com informação da nossa voz, para poderem treinar uma série de. Sim. E, Sim. e estas vagas prometem flexibilidade, não é? Seja o seu próprio chefe, trabalho de qualquer lugar. E por princípio isto seria legítimo se houvesse um pagamento sobre isto, mas não há. Mas não há. E depois há aplicações que fazem isto. Para poder receber, tem que abrir conta nesta aplicação. E, portanto, já estamos a treinar outras aplicações também, com boa vontade e sem muito conhecimento de causa, mas a pensar efetivamente que será um trabalho. Não há, mais uma vez, proteção legal, não há qualquer retorno disto, muitas das vezes. Há que ser muito cuidadoso com isto. Depois, uma coisa importante que é esta questão de moderação de conteúdos e de conteúdos às vezes violentos, nós sabemos nas redes sociais isto aparece. Isto, e em termos psicológicos, isto pode ser muito traumático. Uma pessoa entra neste tipo de posição achando que consegue lidar com isto, mas nem todas as pessoas têm perfil para ser moderadores de conteúdos, porque veem realmente o pior da internet. Violência de todos os tipos, abuso, tortura de crianças, discurso de ódio, e nem todas as pessoas estão preparadas para fazer este tipo de moderação. E são os ditos bombeiros, não é, do apocalipse digital, que nós sabemos que existe, que apanhamos lateralmente às vezes algumas coisas, mas que a maior parte são filtradas, e são filtradas por estes bombeiros invisíveis, está bem? Uhum. E muitas vezes Sim, não são pagos. E sim. é um trabalho E- muito útil, mas não são pagos. Sim, eu ia só adicionar uma coisa, Anabela, porque, por exemplo, eu lembro-me, já foi há largos meses, a Meta tinha, pelo menos nos Estados Unidos, equipas dedicadas a esta coisa da moderação de conteúdos. E eu até conheci algumas pessoas que trabalham em empresas cá em Portugal que prestam estes serviços para a Meta, e para o YouTube, etc. E isto também, pelo meu entendimento, pelo que li na altura, acabou por também haver um espaço de abertura para estes scams, porque lá está, as empresas que estavam responsáveis por esta área de regulamentar, de ajudar a internet a ser um lugar um pouco mais seguro, como a Meta, desresponsabilizaram-se, e despediram, uma série Estamos a de equipas falar, que podes, faziam. podes falar abertamente, estamos a falar da Teleperformance, da Concentrix, não é? Estamos a falar destas Sim. empresas que contratam e que são provedores de serviços para a Meta, para o YouTube, para as grandes plataformas digitais de redes Uhum. sociais, para o LinkedIn, Uhum. e que contratam Sim. então revisores de conteúdos e ainda que seja um trabalho regulado por contrato de trabalho. Sim, acabamos de assistir à Teleperformance a despedir 200 pessoas, salvo erro, Uhum. e a não Sim. haver regulação ou proteção a isto, certo? Sim, e não, e era mais também numa ótica do que eu me lembro de ter ouvido nessa altura, que a União Europeia ainda regulamenta um pouco mais do que nos Estados Unidos, então grande maioria foram impactados, nos Estados Unidos e outros países. A União Europeia, mesmo assim, eu tenho a ideia que houve um corte, mas não foi tão grande, porque Quanto? acho que nos Estados Unidos foi uma coisa, foi mesmo tipo, olha, não me interessa, já não vou fazer mais isto, não vou gastar dinheiro com isto que a Meta fez. E isso acabou por, não é, para dar lugar e espaço a, a muitos destes scams que nós estamos a ver também nesse sentido da identificação das imagens. E algumas destas empresas, como tu estavas a dizer, para esta moderação de conteúdos, conteúdo violento, etc. Eu tive até uma amiga que trabalhava como psicóloga, organizacional, clínica, on the spot, porque estas pessoas precisavam realmente, não é, de De um apoio. apoio, de É umas muito pausas muito mais específicas, porque isto acaba por ser bastante disruptivo para a saúde mental de quem está a fazer estes impacto. trabalhos. E nós não precisamos de chegar tão longe. Podemos ter o nosso próprio exemplo. Nós temos uma CMTV a passar tragédias de vários ângulos em loop o dia inteiro e nós vemos os nossos séniores
a viverem muito pior, a serem muito mais negativos, porque são influenciadas por isto. E têm capacidade de desligar ou mudar de canal. Não. Estas coisas são com triggers para que a pessoa fique e fique lá todo o dia, não é? E, portanto, pessoas com perfis um pouco mais negativos vão ficar ligados, vão ver o mundo muito pior. E estou a falar de séniores, como podia falar também de gerações, como a minha, acima dos 40, que veem o mundo muito pior porque só veem em loop, o que acontece de mal quando o mundo é muito maior do que isto. Mas é preciso, mesmo com estas empresas com contrato de trabalho por conta de outrem, é preciso reivindicar ética e dignidade laboral. Porque este tipo de trabalho é o que parece, é o que faz parecer a inteligência artificial ser humana. E não é. Se nós emprestamos a nossa voz, se nós emprestarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio crítico, claro que começa a ser connosco, não é? Por isso é muito importante que vejam neste tipo de posições qual é a transparência, se a remuneração é justa, proteção psicológica, proteção à remuneração, como é que isto vai ser, que garantias é que há em termos depois de compensação após tarefas feitas. Se há uma regulação laboral transfronteiriça que não há, e eu sei isso, não há uma proteção a este nível. E era importante, era muito importante. E nós temos este sistema associativo e cooperativo em Portugal, de nós nos podermos juntar em associações e cooperativas para questões de serviços, ou para reivindicar, ou para o ativismo que nós temos político, ecológico. Era importante haver este tipo de associativismo digital e cooperativas digitais que reforcem e lutem e protejam o trabalho dos trabalhadores em microprojetos digitais, não é? Um microtrabalho digital. Não há nada ainda. Há um sindicato digital, vamos dizer, não há nada constituído, era muito necessário, era mesmo muito, muito necessário. Portanto, fica aqui uma ideia para quem quiser agarrar neste conceito, porque era muito necessário. Nós temos em Portugal muitos microtrabalhadores digitais, espero que possam comentar este episódio, que digam as suas experiências, que eu espero que sejam boas, mas não serão, tenho a certeza, não serão todas elas, e encorajamos a que comentem este episódio, que nos digam o vosso lado. Eu tenho o meu, a Filipa tem o dela, mas é importante divulgar isto para que outras pessoas não caiam aqui. Porque na vulnerabilidade, ou seja, pessoas que têm um emprego e que têm alguma estabilidade, fazer isto como side hustle é uma coisa, mas pessoas que neste momento estão em livre trânsito, não têm uma ocupação em full time e se entregam a isto esperando uma remuneração e ela não chega, isto pode ser muito, pode, mesmo para a saúde mental daquela pessoa que criou uma expectativa, isto é muito lesivo. E, portanto, comentem os vossos exemplos, as vossas boas práticas, as vossas más práticas também. Mas, Ou partilhar também as plataformas que são fidedignas, não é? Para certo, quem esteja a fazer isso e certo. que conheça, que partilhem connosco as plataformas fidedignas. Eu ia só deixar aqui um ponto que é, às vezes tudo parece que está muito organizado e que as empresas até têm tudo isso que tu estás a falar, mas depois tem um pontinho que é, mas para começar vais ter que pagar US$ 50 ou US$ 40 para fazer sign-in na plataforma. Não. Tudo pode parecer bem. Assim que isto aparecer, Não. é cancelar, é não prosseguir. Não prosseguir e pedir o apagamento dos dados. E agora, queria finalizar desta forma. Se efetivamente trabalham e querem um side hustle ou um trabalho em part-time, porque existem legítimos, se querem isto, falem connosco, por exemplo, nós fazemos gestão de carreira, falem connosco. Nós, neste momento, conseguimos ser o filtro entre aquilo que pode ser scam e o que é real. E há, de facto, trabalhos em part-time. Filipa, fractional. Ainda ontem tivemos a ver vários nos Estados Unidos, por exemplo. Correto? Sim, sim, sim. É uma terminologia que até em Portugal ainda não está muito, não é dissipada que se diz, mas não é muito E nada, conhecida, não é? disse-me nada, sim. Disseminada, é isso, é isso. Em Portugal. Mas os mercados internacionais estão a evoluir muito neste caminho. E um fractional às vezes pode ser um pouco confundido com o part-time, mas não é bem. Muitas vezes é uma forma de conseguirmos optimizar através de um tempo de part-time um conhecimento extenso de um profissional que tem muita experiência e que pode ficar bastante mais caro para uma empresa que estará a começar, mas que precisa da visão, por exemplo, como eu faço
de alguém que tem vários anos de experiência em recursos humanos, não é? Então, trabalhar em fractional pode ser através de um regime de part-time, mas não é necessariamente tudo o que é fractional é part-time, ok? Sim, o Um, fractional aplica e não só aos RH, como a aos Filipe RH, falou, sim, mas aplica-se também a IT, aplica-se sim, também à parte financeira, à parte administrativa. Há muitos fractionals, muito, e isto tem que ser bem qualificado, claro. Quem consegue qualificar? Por norma, como nós, não é, recrutadores, pessoas da área de recursos humanos, que temos acesso a benchmarkings, a Glassdoors, a LinkedIn Recruiter, conseguimos perceber imediatamente se a empresa é real, não é real, conseguimos imediatamente ter esta noção. Portanto, e posso dar um exemplo de uma pessoa que eu fiz a gestão de carreira e que foi convocada para uma entrevista presencial, de uma candidatura que realizou, porque a empresa parecia sólida, a empresa não existia. E eram coisas pequeninas que depois permitiam legitimar isto. Não existia em qualquer base de dados jurídica, não existia. E depois percebíamos que as políticas de privacidade, os termos e condições, um site lindo, maravilhoso, super profissional, mas depois as políticas de privacidade, termos e condições, nada que permitisse uma sede, não tinha qualquer referência. E por isso, às vezes, são coisas que nós embarcamos no profissionalismo, como diz a Filipa, está tudo muito bem escrito, depois pedem um pagamento. Está tudo incrível, o recrutador até é ativo no LinkedIn, mas depois pedem um pagamento. Aqui, igual, página de LinkedIn ativo, com seguidores, um site, não existe. E claro, se não soubermos como aceder a este tipo de dados, vamos cair em scams. Por isso, se precisam realmente de um side job, de um side hustle, de um part-time, fractional, falem connosco, falem com quem sabe, porque às vezes o que separa é uma linha muito fininha e estamos a cair em scams quando não devemos. Filipa, ficamos por aqui hoje? sim, acho que sim. Acho que este é um tópico que vai dar a oportunidade às pessoas também explorarem, pensarem um Contribuirem? bocadinho mais, contribuírem, utilizarem o seu pensamento crítico. Ahm, e acho que sim, acho que É. ficamos por aqui hoje. E eu que sou uma apaixonada por filosofia, vou acabar com uma frase de Aristóteles que dizia: A voz é o som da alma. E claro, dizer que é um dado biométrico é uma estrutura rígida de compreensão, mas a voz é o som da alma. E, portanto, é muito importante que tenham noção disto e que não emprestem a vossa voz aos vossos dados e que vejam estes limiares, ainda que precisem, há sempre outras soluções. Sempre outras soluções. Estamos ao vosso dispor, nós estamos na cvexperts.pt, mas podem contactar-nos também nos nossos LinkedIns, encontram-nos em trabalhodem.com e obrigada por estarem desse lado. Filipa, por favor. Obrigada, façam as vossas pesquisas, utilizem o pensamento crítico e estamos aqui para vos ajudar no que for preciso. O resto, bom dia. É isso mesmo, um resto de bom dia e muito obrigada por estarem desse lado. Obrigada. Freaking power, yo. They clock us in, but they don't see.